Meus queridos, estamos voltando com o nosso discipulado e agora nós estaremos continuando a nossa 10ª lição sobre o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, agora nós vamos ver o que é o pecar contra o Espírito Santo. Se você tem medo, achando que será que eu pequei ou que eu blasfemei contra o Espírito Santo, falei alguma coisa que eu estou com dúvida, vamos aprender sobre esse assunto, irmãos. Pecado contra o Espírito Santo. Portanto, vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha só, meus irmãos, que coisa mais séria. Isso é muito sério, irmãos. O Espírito Santo, Jesus atribuiu maior sensibilidade ao Espírito Santo. Que Jesus falou que, olha, se vocês blasfemar contra o Pai e contra mim, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. O alerta total, alerta que Jesus deu para nós e deixou na palavra dele. Irmãos, pode parecer que essa lição vai ser uma repetição do que nós já vimos, mas de certa forma será mesmo uma repetição. Por quê? Porque eu quero trazer para você, montar de novo a estrutura desde o Antigo Testamento, essa estrutura de conhecimento do Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo, o que ele fez, o que ele veio fazendo desde lá do Antigo Testamento até agora, ao nosso tempo. Eu quero relembrar você para nós entrar nesse assunto muito importante. Glória a Deus. O Antigo Testamento está revelando o Pai, as obras do Pai, o Criador. No Novo Testamento está revelando o Filho. Assim, a sua obra é tão plena e perene que não há margem para leviandade na relação com ele. Não há margem de leviandade, irmãos. Não podemos errar agora. Toda a revelação do Pai e do Filho, bem como as Escrituras Sagradas e todo o plano da salvação, nos vem por meio do Espírito Santo, irmãos. Olha só que assunto interessante. Tudo o que nos é ofertado hoje, conhecimento, graça, favor de Deus, bondade de Deus, o amor e a salvação, irmãos, tudo é ofertado por quem? É o Espírito Santo quem nos oferta isso, irmãos. É Ele que pega de Jesus. Jesus ganhou e adquiriu e alcançou a salvação, mas é o Espírito Santo que pega ali o que Jesus ganhou e oferta ao homem. Então, tome muito cuidado com este assunto. Aprenda ele, fundamenta esse assunto no seu coração e na sua mente, para você ficar por dentro o que é um pecado contra o Espírito Santo e o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas palavras são do Senhor Jesus, para aqueles que blasfemavam dele, do seu ministério, atribuindo seus milagres a Beelzebul, príncipe dos demônios. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar? Até agora o irmão Leandro não falou o que é blasfemar. É porque eu estou explicando para você, trazendo toda a estrutura do conhecimento desde lá do Antigo Testamento. Aqui nesse estudo nós estamos montando tudo, o conhecimento, fazendo você relembrar para nós chegar no ponto principal. Definindo o que é pecado contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? Entristecê-lo, irmãos. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, Efésios 4:30, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia, folheie sua Bíblia, conheça a palavra de Deus, tenha acesso com ela. Nessa leitura de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, o qual estáis selado para o dia da redenção. Irmãos, nossos pecados e ausência de arrependimento e de temor a Deus o entristece. Todo pecado do homem que não se arrepende, a gente está pecando continuamente, não vamos se arrepender, e cada dia que passa eu estou pecando mais e não se arrepende, isso vai entristecendo o Espírito Santo. O texto bíblico afirma-nos que
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. E a nossa persistência no pecado, irmãos, nós resistindo à ação do Espírito para o arrependimento, isso resultará em dureza de coração, e a dureza de coração resultará dura cerviz, e por isso, e com isso, institui em rebeldia. Entenda aí, só que eu vou trazer para você essa estrutura aqui, irmãos, o passo a passo dessas consequências. Toda persistência no pecado. Eu peco, claro que nós todos somos pecadores, mas nós não podemos viver no pecado. Essa é a diferença do crente. Peca com certeza, somos falhos e pecadores, mas não podemos viver no pecado. É essa constância no pecado, constância, continuamente, constante. Esse pecado constante gera morte. Toda persistência ao pecado é a falta de arrependimento. Pecou, mas não se arrepende. No outro dia pecou e não se arrepende. Isso resultará em dureza de coração. Cuidado, viu? E a dureza de coração resultará em dura cerviz. Está fechando o coração. Vai fechando cada dia mais, não se arrepende. Isso é muito perigoso ao crente, irmãos. E quando o crente tem dura cerviz, resultará em rebeldia. Aí as últimas obras serão piores ainda. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 7, verso 9 e o 10. Agora me alegro não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para o arrependimento. Paulo dizendo à igreja de Corinto. Porque fostes contristado segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, meus irmãos, quando entristecemos o Espírito Santo, ele nos comunica esse entristecimento. Ele vai falar, olha, você me entristeceu. Isso aí é para gerar em nós arrependimento, irmãos. Olha que estudo maravilhoso. Gerou arrependimento no crente, ele vai se humilhar e confessar o pecado, vai se arrepender. Pronto, o Espírito Santo vai receber ele novamente. Mas agora não gerou arrependimento, irmãos, toma cuidado. O Espírito Santo está alertando a igreja, mas a igreja não se atenta, não se arrepende, não volta atrás. Isso vai criando dura cerviz, coração duro e vai acabar em rebeldia, que é o pior de tudo. E se o crente não se arrepender e endurecer o coração, caracterizará em pecado. Aí é pecar contra o Espírito Santo. Ainda não falamos da blasfêmia, irmãos. Extinguir o seu poder. Eu estou repetindo bastante, os irmãos sabem e estão percebendo. É para ficar bem fixado, irmãos. Extinguir, porque eu sei que com os irmãos que eu estou tratando, né? São pessoas que eu acredito que ainda não passaram pelo discipulado, então eu repetindo bastante para você entender bem. Eu não posso só passar direto assim uma questão, lendo do jeito que está no estudo aqui e não tentar explicar pelo menos o básico para os meus irmãos. Aí não vai adiantar nada o estudo, né? Muito formalismo, não vai adiantar nada. Extinguir o poder, o seu poder. Outro pecado contra o Espírito Santo. Qual é? Extinguir seu poder ou apagar o poder do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, vai dizer esse assunto. Tentar apagar a chama do Espírito. Impedir a ação do Espírito Santo ou manipular os feitos, as bênçãos que o Espírito Santo atua. Constitui-se em pecado contra o Espírito Santo. Abafar, impedir, manipular as obras do Espírito Santo. Isso constitui em pecado contra esse Deus. Por conta disso, muitos já não desfrutam da operação do Espírito Santo em suas vidas. Toda tentativa de manipular a obra do Espírito Santo para a glória pessoal ou autopromoção ou para a autopromoção, isso extinguirá a ação do Espírito Santo em nossa vida, pois o Espírito de Deus é santo e sensível em sua ação, irmãos. A expressão de Paulo aqui em 1 Tessalonicenses ali, ele usa a expressão mesmo que colocaram a tampa sobre o fogo para apagar.
Colocar a tampa sobre o fogo para abafar ou sufocar. Quando nós usamos ali o dom do Espírito Santo na igreja, a pessoa usa o dom do Espírito Santo para manipular as pessoas, querendo fazer-se de conta que é Deus que está usando ele, mas ele é que está com a intenção de manipular as pessoas. E isto resulta em extinguir o poder de Deus. Ele está querendo se autopromover através do Espírito Santo. Isso também resulta em pecar contra o Espírito Santo. Outro pecado contra o Espírito Santo, endurecer o coração contra a sua operação. Quando nós entristecer o Espírito Santo, se for alto contínuo, direto, estamos fazendo isso, sem arrependimento, como havia dito, levará à resistência ao Espírito Santo, endurecendo o coração contra o Espírito Santo. Você está endurecendo, isso induzirá o indivíduo ao apagamento do Espírito dentro de si. O Espírito Santo, irmãos, é muito sensível. É muito sensível. Você sabe disso. Não tem como a gente tentar endurecer o coração e achar que o Espírito Santo vai ficar ali sendo manipulado por nós o resto da vida. Eu vou passar a vida inteira manipulando o Espírito Santo. Não é dessa forma. Ele vai nos confrontar. Ele vai falar para nós arrepender. Ele vai começar a cobrar da gente. Alguns dos irmãos falam que o Espírito Santo está me cobrando. O Espírito Santo me incomodou nisso, me incomodou naquilo. Cada um tem o seu jeito de expressar. Então o Espírito Santo vai ficar a vida inteira nessa terra aqui não, fazendo isso não, irmãos. O Espírito Santo ele avisa, porque ele é Deus amoroso, mas só que quando ele vê que eu estou indo por uma ladeira abaixo sem freio, ele não tem como fazer nada, porque são minhas próprias decisões. O Espírito de Deus não invade, não obriga ninguém. A pessoa que quer abrir mão da presença do Espírito Santo, quer apagar o Espírito Santo, quer endurecer o coração contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai se entristecer e não pode fazer nada. Porque nós temos livre arbítrio. Aqui não é calvinismo. Nós temos livre arbítrio. Então o Espírito Santo ele não vai querer nos forçar a nada. Não é por força nem por violência. As consequências aqui, peraí, só um pouquinho, irmãos. O apagamento do Espírito Santo é entre si. A pessoa está pecando, vai começar a apagar o Espírito Santo. Isso levará a um endurecimento de coração. Falei já sobre isso. E que fará resistir à ação do Espírito Santo. Então a consequência será uma mente réproba e depravada. A minha mente, eu estou pecando com o Espírito Santo e não quero mais mudar. A minha mente vai começando a distorcer tudo. Eu vou começando a vou me tornar um templo depravado a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Olha só, irmãos. Olha que consequência seríssima abandonar o Espírito Santo. Daí em diante, a blasfêmia contra o Espírito Santo estará bem perto, a um passo. Preste atenção nisso, meus irmãos, nessa escalada aqui. Vamos repetir. Quando eu vou entristecendo o Espírito Santo continuamente, endurecendo o coração, e depois o coração endurecido vai se tornando dura cerviz, essa dura cerviz transformará a minha mente. O meu coração, minhas atitudes vão virando atitudes de rebeldia. Vou tendo uma vida rebelde contra o Espírito Santo. E isso me levará a uma vida depravada. Agora, outra instância. Depois de tudo isso, eu terei uma vida depravada, a tal ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. As coisas boas, as coisas santas, eu vou falar que é coisa mal. E o que é mal, eu vou começar a gostar também. Vou começar a gostar da coisa que é mal, é coisa nojenta,
as coisas mundanas, a depravação, eu vou começar a achar que é coisa boa. Isso está lá no livro do profeta Isaías, que diz que quando se transforma o bem em mal e o mal em bem, isso é pecar contra o Espírito Santo, irmãos. Entende isso? Em Hebreus capítulo 3, verso 12, vai dizer também que: vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Irmãos, leia Hebreus capítulo 3, verso 8 ao 13. Aqui está nos dizendo vários motivos aqui de maus comportamentos, de um coração endurecido contra o Espírito Santo, que Deus não aceita. Aí o escritor aos Hebreus também vai dizer que: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração como foi no dia da provocação lá no deserto. O povo provocaram a Deus, porque o povo viu que Deus tirou eles do Egito, e lá no deserto o povo provoca a Deus, ou seja, o coração fica duro, irmãos. Outro pecado contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é como? Resistindo ao seu poder. Aquele que resiste ao poder do Espírito Santo, ele está pecando. Veja Atos capítulo 7, versículo 51. Aqui resistir é combater, se opor, confrontar, medir força contra o Espírito Santo, se dispor a combater a ação do Espírito, e incorre num risco desmedido de ferir a sua santidade e soberania. Aquela pessoa que se dispõe a combater a ação do Espírito Santo, ele está combatendo, se opondo à ação do Espírito Santo, ele está correndo um grande risco de ferir a santidade e a soberania do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, como vimos na lição anterior. Agora, meus irmãos, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus Cristo é quem disse isso. Mateus capítulo 12, verso 31. Aqui Jesus explica a seriedade potencial das acusações de seus inimigos com terrível advertência. Jesus estava fazendo um milagre, e aquelas pessoas dizem que tudo que Jesus fazia, ele fazia pelo espírito de Belzebu, irmãos. Aquelas pessoas estavam acusando Jesus. E ele falou: vocês tomam cuidado, que o que vocês estão fazendo é uma blasfêmia. E isso que vocês estão fazendo, blasfemando, não terá perdão. Com o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós vemos essa passagem em Mateus 12, 31, também Marcos capítulo 3, verso 29. Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 12, verso 10, também vai nos trazer esta palavra. Lá em Lucas 12, 10, identifica a blasfêmia contra o Espírito Santo como o ato de não dar o bom testemunho inspirado diante de autoridades e governantes, ainda por cima denunciar a Jesus, ou seja, diante da sociedade, das autoridades, diante dos governantes, ele não dá bom testemunho de Jesus. Ele vai contra Jesus e ainda denuncia Jesus, ou seja, que no texto registrado por Lucas, a blasfêmia está relacionada à negação da ação do Espírito Santo em Cristo e no seu ministério. Note que em Mateus e em Marcos a advertência é dada aos inimigos de Jesus. E já em Lucas, irmãos, a advertência é feita aos discípulos. Entende? Em ambos os casos fica claro que o blasfêmio tem plena consciência de seu ato e conhecimento da obra do Espírito Santo. A pessoa que está blasfemando, irmãos, tem consciência do seu ato. Ele sabe que ele está falando mal do Espírito Santo, está blasfemando do Espírito Santo. Ele sabe disso. Vamos entender as três passagens, Mateus, Marcos e Lucas.
Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, os que blasfemam contra o Espírito Santo e os que sabem que Jesus está fazendo, é a pessoa que sabe que Jesus está fazendo aquela obra pelo poder de Deus. Ele sabe que é Deus que está fazendo, porque ninguém faz milagre se não for pelo poder de Deus, daquela forma. E ele sabia que era Jesus, estava sendo usado por Deus. Mas mesmo assim, irmãos, queriam difamar a Jesus, queriam menosprezar Jesus, esnobar de Jesus Cristo. Queria reduzir Jesus Cristo, atribuindo as obras de Jesus aos demônios, falando que ele estava fazendo pelo espírito de Beelzebu. As pessoas que blasfemam sabem que estão fazendo, mesmo assim continuam a fazer. No caso dos judeus ali, na passagem de Jesus com os judeus, eles diziam que Jesus estava fazendo as obras através de Beelzebu. E ele sabia que um milagre daquele era só pelo poder de Deus. Mesmo assim, não glorificava Deus. Ainda assim blasfemava. Isso caracterizará em blasfêmia, ato consciente. Viu, meus irmãos? Está aí a resposta. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando vou tratar comigo aqui, eu começo a falar mal da obra de Deus. Eu sei que Deus é que faz, mas só que mesmo assim eu vou atribuir aquela obra aos demônios. Eu sei que eu estou fazendo isso? Sei. Tenho consciência do que eu estou fazendo? Tenho. Eu sei que eu estou fazendo e tenho consciência. Isso é uma blasfêmia. Entendendo então a blasfêmia contra o Espírito Santo, descrer da sua palavra. Lá no livro de Judas, capítulo 1, verso 5. Judas 5, porque só tem um capítulo, irmãos. Colocar sob júdice a palavra colocar sob júdice a palavra do Espírito Santo é blasfêmia. Ter consciência de que ele falou e colocar em questão o que o Senhor disse pelo seu Espírito acarretará em destruição para quem assim o faz. Ter consciência de que ele falou e colocar em questão o que o Senhor disse pelo seu Espírito, ou seja, duvidar, descrer. Sabe que é Deus que está falando, mas ele está duvidando, está descrendo. Isso é uma blasfêmia. Você sabe que você está fazendo. A blasfêmia é um ato consciente, irmãos. Atribuir as obras do Espírito aos demônios. É falar que a obra do Espírito Santo não é o Espírito Santo que está fazendo, não. Isso aí é o demônio que está fazendo. Sabendo o que está fazendo. Eu sei que eu estou falando. Eu estou blasfemando. Estou falando com minha plena consciência. Pronto, irmãos. Isso é blasfêmia. Judas no capítulo 1, verso 5. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu-os depois os que não creram. Não crer aqui, irmãos, é subestimar a Deus, descrer da palavra de Deus e do seu poder, duvidar da capacidade de Deus, irmãos. Isso é uma blasfêmia. Quando sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Subornar o que lhe pertence. Olha só, isso aqui é interessante, irmãos. Atos capítulo 8, verso 18 ao 21. Ali vai ser aquela passagem de Simão, que vendo que o Espírito Santo era dado para a igreja através da imposição das mãos dos apóstolos. Então Simão, vendo que o apóstolo Pedro estendeu a mão e o Espírito Santo batizou aquela pessoa. Então Simão, vendo aquilo, ele ficou maravilhado e disse para Pedro que queria comprar aquele dom. Ele ofereceu dinheiro. Então o apóstolo Pedro disse a ele: o seu dinheiro fica para ti para perdição. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Querer subornar o que pertence ao Espírito Santo. Comprar com dinheiro para querer usar com intenção de
de extorquir as pessoas, usar os dons do Espírito Santo para ganhar dinheiro das pessoas, comprar as pessoas através do Espírito Santo, extorquir pessoas. Isso é uma das coisas que é uma das coisas que mais está acontecendo nos nossos dias. As pessoas, irmãos, pensa comigo aqui. As pessoas estão entristecendo o Espírito Santo, não estão se arrependendo. Então, o que eu disse agora há pouco, no mesmo estudo, depois que endureceram o coração dele, ele vai tornar uma dura cerviz. A dura cerviz, irmãos, vai acarretar em rebeldia. E a rebeldia, irmãos, agora só vai descendo ladeira abaixo. As obras serão piores ainda. Vai começando a contaminar a vida da pessoa. O que é bem, ele fala que é mal. Agora, a coisa que é mal, ele fala que é boa. É um bem maior que para ele. Tudo que é mal, tudo que é abominável a Deus, ele fala que aquilo é bom, é agradável. Aí a pessoa está descendo ladeira abaixo na vida espiritual. Ele vai buscar também querer comprar as coisas de Deus para usar, para extorquir os outros. Ele quer comprar dons de Deus. Ou seja, se ele tem algum dom também que Deus deu para ele, aquela pessoa que já entristeceu o Espírito Santo, está com o coração duro, ele pode até usar aquele dom para querer imitar as coisas de Deus para ganhar dinheiro das pessoas. Ele vai querer usar o poder de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Muitas falsas profecias se levantam no nosso país, pessoas fazendo profecia para trocar por dinheiro, pedindo Pix. A profecia, o profeta do Pix, ele fala que vai profetizar para esse ou para aquele, se mandar o Pix de tanto. Isso é subornar as coisas do Espírito Santo, usar as coisas do Espírito Santo para se autopromover financeiramente, irmãos. Os irmãos entendem? As obras da pessoa cada dia vai ficando pior. Subestimar o poder do Espírito. Veja lá em Levítico, capítulo 10, a passagem lá de Nadab e Abiú. Esses dois jovens sacerdotes morreram porque ofereceram fogo estranho lá no altar. Brincar com as coisas espirituais, a falta de reverência, contaminar a obra do Espírito com aquilo que é profano, resultará em morte, irmãos. Eles não reverenciaram as coisas santas de Deus, mas brincaram, contaminaram as coisas santas de Deus. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Subestimar o poder do Espírito, brincar com as coisas do Espírito Santo, isso é uma blasfêmia. E a pessoa sabe que está blasfemando, sabe que está fazendo com plena e sã consciência. Mesmo assim, ele continua a brincar e a zombar, profanar as coisas do Espírito Santo. Atribuir ao diabo o que pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo está usando a pessoa e ele fala, não, isso aí não é Deus não, é o diabo. E ele sabe, ele tem consciência do que ele está falando. Isso é uma blasfêmia. Ter conhecimento do que Deus faz pelo Espírito Santo, só que mesmo da mesma forma, do mesmo jeito, ele sabe que é o Espírito de Deus que está falando, mas mesmo assim ele vai atribuir ao diabo. Isso constitui em blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí os que assim o fazem, este foi o caso dos fariseus. Eles estavam tão enciumados pela popularidade de Jesus, os fariseus, com ciúme de Jesus que estava ficando populoso, e mesmo vendo o processo, vendo uma pessoa possessa sendo liberta, atribuiu ao diabo. Jesus repreendeu um demônio da vida de uma pessoa, expulsou o demônio. E eles falaram que você está expulsando pelo espírito de Beelzebu. Irmãos, isso é muito grave. Ferir a sensibilidade do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Ananias e Safira, cristãos primitivos, morreram por ferirem a sensibilidade do Espírito Santo.
querendo vender as suas propriedades e mentiram para os irmãos, para a igreja. E aí o apóstolo Pedro vai falar que você mentiu, foi para o Espírito. Eu quero que você entenda, irmãos, que lá no Antigo Testamento, o Pai, o Deus, Jeová, nunca habitou em ninguém. Nunca habitou em ninguém. Deus descia na pessoa, tomava a pessoa, 3 classes de pessoa que era usada por Deus: profeta, sacerdotes e rei. O Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, descia na vida da pessoa, tomava aquela pessoa e fazia aquela obra, mas depois saía. Não habitava, não. Só que hoje nós temos agora esta bênção maravilhosa, o tempo da graça. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora Deus, um Deus Todo-Poderoso, habita em nós, o Espírito Santo. E Jesus veio aqui na terra. E João, o apóstolo João vai dizer lá em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne, ou seja, Jesus tabernaculou-se. Ele tabernaculou-se. Só que Jesus estava entre nós. Estando entre nós, Jesus agora foi para a cruz e morreu, alcançou nossa salvação. Mas agora nós temos uma outra fase agora, uma bênção maior ainda, porque quando o Espírito Santo desce lá em Atos capítulo 2, agora temos Deus não entre nós. Deus não está sobre nós, porque lá no Antigo Testamento Deus estava sobre o povo, sob o povo. Jesus estava entre o povo, Deus entre o povo, tabernaculou-se e habitou entre o povo. Hoje nós não temos Deus sobre nós e nem entre nós, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então ele está em nós, ele está agindo dentro de nós, irmãos. Então nessa última instância, meus queridos, agora nós nos tornamos a ligação com o Espírito Santo mais sensível. Isso agora ficou mais sensível, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo em nós, em nossa vida. Então nós não podemos jamais ferir a sensibilidade do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo agora acarretará na última condenação agora. Não tem mais... O homem pode ser condenado de várias formas. Pode ter condenação do homem aqui na terra. O homem pode cometer um crime, ser condenado, ele vai pagar sua pena. Mas só que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não vai pagar a pena e depois ser perdoado, não, irmãos. É a última instância, porque o Espírito Santo está em nós. Outro motivo, por que não será perdoado? Porque ele estando em nós, agora, quem vai nos comover, fazer nos arrepender e voltar para Deus? A blasfemando contra o Espírito Santo é a última oportunidade que nós teremos agora. Quando blasfema contra o Espírito Santo, acabou. Não tem perdão. Assim significa dizer que aumenta agora a nossa responsabilidade, irmãos. Por isso que Jesus atribuiu maior sensibilidade ao Espírito Santo. Por isso, se você errou em alguma palavra, você acredita ou acha que blasfemou e você está preocupado ou a senhora está preocupada, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, que se você está preocupado, então é porque você não blasfemou. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele sabe o que está fazendo, é consciente, e você fala para ele, ó, cuidado com essa palavra que você está falando, você está blasfemando, e ele fala, não estou nem aí, eu não ligo, eu sei o que eu estou fazendo, ou seja, ele já estourou todas as chances dele de perdão. Ele já tem o coração dele já entrou pecado, ele já virou um coração duro, a dura cerviz, ele já não volta atrás, irmãos. Ele não volta atrás em sua decisão. Então essa pessoa é o que blasfema contra o Espírito Santo. Essa pessoa não vai se arrepender. Essa pessoa não vai voltar atrás. Ele está perdido, irmãos. E sabe o que está fazendo e não vai se arrepender. Eu agradeço que você está aqui comigo. Quero te agradecer por esses dias. Continue comigo.
E eu peço que Deus fale ao seu coração e revele a palavra dele mais ainda. Porque esse conhecimento que eu estou trazendo para você, eu tenho certeza que isso vai aumentar a sua fé. Mas só que você não pode ficar parado no conhecimento. Eu peço a Deus que Deus te dê mais vontade e mais desejo de aprofundar na palavra de Deus. Meu irmão, um abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.